O luxo verdadeiro não é o que vemos, mas o que sentimos ao conectarmos a nossa história ao nosso redor. Começou mais um podcast do Clube da Fala, então fala! Aê! E hoje temos uma convidada maravilhosa e espetacular, que é com esse sorriso lindo, essa voz deslumbrante. Quem é? Quem é? Isabela, mais conhecida como Isa, fundadora da A Aurora. Mas além disso, uma mulher multifacetada. Ela é empreendedora, ela também serviu como modelo, tá? Fez campanha como modelo. Ela participou do Shark Tank e muitas outras. Ela falou que ano passado ela não imaginou que faria tanta coisa na vida dela. Então temos aqui uma mulher especialíssima. Uma honra ter você aqui com a gente. Meu nome é Laila Weintraub, eu sou fonoaudióloga, professora de oratória, fundadora do Clube da Fala, que desde 2007 transforma a comunicação de pessoas e empresas para maximizar relações e resultados. Há mais de 25 anos trabalho com comunicação oratória com muito amor, muito carinho, muita ciência. A gente transforma a vida das pessoas e já transformamos a comunicação de mais de 20 mil alunos, diversas empresas como BYD, Bank of America, Engie, Globo e muito mais. Então, se você quer transformar a sua comunicação também, não somente para falar num podcast como esse, ser entrevistado, como também se expor em vídeos, ter uma boa voz, fala, linguagem, persuadir, argumentar, o Clube da Fala é o seu lugar. Então segue a gente, acompanha a gente nas redes sociais, tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Além disso, se inscreva no nosso canal. Nós temos vários episódios que abordam temas como liderança, comunicação, empreendedorismo, expressividade, arte, tudo para fortalecer os nossos relacionamentos humanos e nos tornar seres humanos melhores. Esse é o nosso objetivo. Minha autodescrição, estou de azul royal, meu cabelo loiro pintado, precisando retocar, alta, magra, branca. E agora, por favor, Renato. Obrigado. Gente, eu sou o Renato Costa, sou ator, eu trabalho com teatro e comunicação há mais de 15 anos, com preparação vocal e corporal para atores e para não atores. Com a metodologia do Clube da Fala, já trabalho há 3 anos maximizando relações e resultados. Sou um cara pardo, com um cabelo cacheado, grisalho, uma blusa social vinho e uma calça caqui. E temos Isabela, por favor, se apresente para o pessoal de casa. Olá, gente, é uma honra estar aqui. Eu tô muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu sou Isabela Suzarte, eu sou designer, sou empresária da marca A Aurora. E eu sou uma mulher negra, alta, magra, com cabelo crespo, pintado de loiro, porque, né, precisamos nos valorizar bastante. E com um macacão laranja. Linda. Obrigada. Maravilhosa. De óculos, importante também, que esse óculos me traz, entendeu? Um ar intelectual. Um ar intelectual também importante, que as pessoas saibam. E todo um estilo diferente também, né? Que te dá um estilo muito particular, muito bacana. Pois é. Eu só vou Obrigada. começar perguntando, Isa, para os íntimos. Claro. Você é empreendedora, mesmo falou, né? É design, se comunica diariamente, cada vez se expõe mais. Isso é algo natural? Eu quero saber primeiro com relação à comunicação, porque você usa a comunicação hoje como ferramenta de trabalho. Sim. O tempo todo se expõe, lidera, Sim. Shark Tank, uma pressão muito grande. Uau. Foi. Como que você... É algo natural, se você tem que trabalhar? Você falou ali nos bastidores que você era tímida. Então, vou começar do começo. Vai lá, me fala da sua história de Conta sucesso. tudo. Vou começar do comecinho, que é quanto a comunicação, tá? Depois... O que acontece? Eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre gostei muito de moda, só que eu não tinha a princípio, nenhuma ligação com moda. Então, era quase que contraditório. Eu gostava de andar montada, mas eu não queria ser vista. Porque eu era tímida, não queria me comunicar tanto assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, só que eu queria,
no colégio, era popular e tal, mas na apresentação de trabalho, quando chegava no momento de me comunicar, de passar conhecimento, sabedoria, era um lugar para mim muito difícil. Era um lugar que realmente eu tive que ir trabalhando para poder me desenvolvendo, para realmente ser mais assertiva na minha comunicação. Então, na faculdade, eu não conseguia apresentar trabalho. Você fez faculdade de? Eu fiz design. Eu fiz design de moda na PUC. E aí, porque a princípio eu ia fazer direito. Tudo a ver. Entendeu? Eu ia fazer direito, minha família toda era do direito, não tinha nada a ver com moda. E eu falei, cara, isso vai ser muito complexo, sabe? Enfim, várias questões. Mas aí, quando chegou no terceiro ano, chegou um momento que o que eu achava que era hobby era mais interessante, eu já estava fazendo meio que pré para direito, dei um surto e falei assim, não vamos seguir esse caminho, vamos fazer aquilo que realmente apetece meu coração, mas eu não sabia ainda qual o caminho da moda que eu ia fazer. Então prestei vestibular para outras coisas e tal, mas eu passei para design de moda e foi muito bom para mim, na verdade, porque eu entrei em contato com outras coisas que são muito mais interdisciplinares, entendeu? Conteúdos que a PUC oferecia que eram multidisciplinares. Então eu tive acesso a muita coisa de arte, então as pinturas, os desenhos, as estampas que eu faço dentro da Aurora vêm desse repertório também, entendeu? Então a PUC foi muito importante porque eu fui explorando dentro dela o que me fazia o que fazia sentido pra mim, entendeu? E aí foi assim que eu fui chegando nos calçados pra começar a Aurora, entendeu? Mas a comunicação era um desafio mesmo. E aí eu fui trabalhando isso ao longo dos anos, a minha exposição, como que eu me apresentava, porque eu só queria vender sapatos, mas não aparecer, entendeu? De tanto que eu tinha, de tanto que isso era difícil pra mim mesmo. Eventos eu não queria aparecer, convites, eu tinha muita dificuldade de achar que era possível estar em determinados espaços tranquila, sabe? De fazer networking e tal. Então, realmente, a comunicação foi algo que eu tive que trabalhar. E hoje é uma influência, praticamente. Olha, e fala bem. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje e eu tinha visto alguns vídeos e você usa muito bem a voz, a fala. É coesa, coerente, consegue usar o corpo congruente com o que você fala. Olha que loucura. Você parece até que fez curso de oratória. Então, eu fui... Todo mundo, na verdade, de uns tempos pra cá, foi começando a falar, nossa, mas você fala bem, você deveria explorar mais isso, a sua voz funciona pra dublar, sabe? Pra dublar e tal, né? Mas eu não via isso como algo... É autoestima, né? Eu não via isso como valor pra agregar no meu trabalho. Só que quando eu fui construindo a Aurora, no branding mesmo, de entender como que eu ia transformar dentro de um modelo de negócios, uma comunicação que é muito importante, porque a marca tem um conceito que é muito forte, mas trazer isso para dentro do mercado, de um modelo de negócios tradicional, que precisa funcionar, uma marca, né? Então, aí entra a comunicação, pensar a comunicação muito forte, porque até quais são os limites dessa comunicação dentro de uma marca que se propõe a vender produtos. Mas o conceito é muito relevante, então entender isso e conseguir colocar de uma forma assertiva até onde as pessoas iam entender e aceitar e apreciar, acolher, porque eu não estou excluindo ninguém, eu quero passar uma informação e fazer obras de arte que contemplem isso, sabe? Então eu tive que entender muito como que essa comunicação ia funcionar para não afastar as pessoas e sim para abraçar as pessoas. Muito bom. E você falou da sua formação e do quanto você usa a sua graduação, o que você aprendeu na graduação, no empreendedorismo. E aí que entra num tema polêmico. Eu vejo muita gente, empreendedores, falando que a formação acadêmica não é importante. É antagônico, né? Ela regalou o olho, né? Assim, para empreender já não precisa de nível superior, ou então não adianta nada, você tem que fazer só para ter o diploma ali na parede. No seu caso, não, você valorizou a sua formação. Mas é que eu acho também que a minha história não é uma história muito linear nessa... O meu sonho não era empreender, eu não tinha um sonho de empreender. O empreendedorismo, ele surgiu na minha vida a partir da necessidade que eu vi dentro
faculdade, porque a moda é muito excludente, né? A gente, claro, que viveu um momento aí com redes que a gente vive ainda, mas o boom da rede social há 10, 15 anos atrás fez com que a moda pudesse ser mais acessível visualmente, pelo menos, né? Antes era ainda mais excludente, então existe essa parte também, mas o que eu entendi quando eu estava na faculdade que isso me trouxe era qual a minha participação dentro da moda, o que eu poderia trazer e transformar esse repertório, transformar e entregar legado, sabe? Honrar e valorizar o que eu estava sentindo falta, que eram histórias invisibilizadas, que era trazer cada vez mais histórias de diáspora dentro da marca, valorizar personalidades. Então, o empreendedorismo, ele surgiu como uma possibilidade de criar uma marca de luxo quando ninguém estava falando sobre isso, né? Então, eu ressignifico conceitos. Por isso que eu tô dentro do mercado de luxo. E aí, a faculdade, ela foi imprescindível para isso. Eu não conseguiria jamais dar esse pulo do gato. Eu nasci em Madureira, então o samba faz muita parte do meu repertório dentro da marca, mas eu entendo que eu preciso juntar mundos para conseguir construir a minha subjetividade dentro da marca. Então, o empreendedorismo no Brasil, ele vem muito sobre a necessidade. E aí, talvez, eu acho que a gente caia nesse discurso, que eu acho muito perigoso, de que você não precisa de uma faculdade, ou que você não precisa, né, de uma estrutura, ou pensar, porque quando você pensa em empreendedorismo, de fato, no Brasil, grande parte é por necessidade, e aí a gente está falando sobre sobrevivência. É muito legal. Então, acho que aí cai nesse estereótipo. Não, mas desculpa. Não, perdão, desculpa te atrapalhar. É muito legal esse teu discurso e você traz o seu berço, Madureira, samba, e conversa muito com tua jornada na moda, que é muito sobre ancestralidade e sobre afeto. E eu queria saber como que isso influenciou esse teu discurso para a Aurora chegar. Então, as minhas inspirações... porque, na verdade, eu não tinha... Eu fui fazendo outras coisas, eu me apaixonei pelo processo criativo de calçado dentro da faculdade, mas aí eu fui fazer um intercâmbio, me formar, trabalhei em outros lugares, mas eu já tinha feito alguns calçados com esse modelista que eu conheci na faculdade, que era uma matéria, assim... que nem precisava de tanta atenção. E aí eu descosturava o calçado e tal. Então, eu encontrei ali uma paixão no processo criativo, sabe? Do calçado. Então, eu não tinha ainda a ideia da marca, né? De construir qual era esse conceito que foi aprimorando, né? Conforme foi. Primeiro o objeto, depois entender quais as características, materiais, ferramentas, estar com as amigas, fazer sob encomenda. Então, antes de virar marca mesmo. E aí, ao longo desse processo, eu fui entendendo a minha vida. Eu acho que é um amadurecimento, né? A gente vai entendendo a nossa história. E os meus avós, eles eram baianos, vieram da Bahia pro Rio. Meu avô era alfaiate e minha avó costureira. Nossa. Só que eu só fui entender isso... Não que eu não soubesse disso. Mas eu só fui entender isso, que a moda estava dentro de mim há muito tempo, na faculdade. Olha como é muito doido. Por quê? Porque existem profissões dentro da moda que não são valorizadas do jeito que do jeito que deveria, talvez, ser, assim. Então, eu não via sendo coisas pertencente àquele espaço que eu tava fazendo uma escolha de fazer design de moda. E eu só fui entender na faculdade que, cara, eu cresci com meu avô fazendo terno pra escola de samba, sabe? Então, assim, a assimetria, a beleza, a qualidade, cara, eu cresci vendo isso. Mas eu só fui entender isso muito depois. Então, começa com uma herança mesmo familiar, assim, que eu trago isso. Então, no showroom tem a imagem deles, sabe? E me criaram porque meus pais trabalhavam muito. Então, tipo, eram as pessoas que estavam ali, vendo cores, entendeu? Escolhendo cores. E aí, depois disso, eu entendo o território. Que é entender esse espaço, esse lugar do samba, trazer essa elegância, ressignificar esse luxo a partir de imagens de sambistas, sabe? Os calçados que sempre foram muito cuidadosos, né? Mesmo, na verdade, os sambistas tinham seus artesãos, seus sapateiros que faziam os seus calçados. Até hoje ainda tem algumas lojas, né? São muito específicos os modelos e tal. Então, isso sempre isso me traz uma elegância. Pra mim, é uma referência de luxo. E aí, depois
eu fui entendendo a história de Brasil, a história de raça, e eu fui me entendendo quanto mulher negra também, e aí eu fui entendendo que o calçado, que eu já tinha uma paixão, que era, a princípio, né, que depois a gente vai entendendo como costura, mas assim, a princípio era uma paixão ali de faculdade, eu também fui entendendo, lendo Bell Hooks, pesquisando outras pessoas que fugiam ali que não estavam ali, não eram pensadores que não estavam ali na faculdade. Eu fui fazendo essa pesquisa por fora para me entender. E aí eu vi quanto o calçado, ele determinava, e a história do calçado, quanto ele determina a dignidade e o status, né, tipo, das pessoas. Porque as pessoas pretas que foram escravizadas, quando houve um processo de libertação, né, de abolicionismo, elas eram proibidas de usar calçado. E isso é uma forma de limitar, de dizer que você não tem uma dignidade, né? Então, eu faço a construção da Aurora a partir desse lugar de luxo, de dignidade, de autoestima, sabe? De ofertar esse valor com história. E aí, muito ligada à arte, porque eu amo arte. Então, os produtos têm sempre formas geométricas que questionam também, por exemplo, a madeira questionam. Já fiz uma exposição, inclusive, por causa do primeiro sapato que eu criei, que é em madeira, e aí foi uma exposição que era o design em madeira, porque questiona o nome do Brasil, sabe? Então, eu sempre trabalho dessa forma. As formas geométricas são muito expressivas, porque remetem a Manuel Araújo, que é um artista plástico, sabe? Então, tem sempre uma história ali acontecendo, sabe? E eu queria pegar justamente esse gancho, só para futucar um pouquinho mais nessa dinâmica, que você usa muito o termo luxo brasileiro. E quando eu penso em moda, agora falando de leigo, só por gostar mesmo, eu penso em muito de referências estrangeiras, totalmente desconexas com o nosso Brasil, com a nossa terra, com a nossa história. E você é uma contraventora disso, que vai totalmente a par, buscando histórias invisibilizadas para trazer isso para o teu processo. Como que é essa cabeça cheia de questões? Fala um pouco pra gente como que é o teu processo criativo nessa dinâmica. Eu acho que, bom, para criar uma coleção, eu vou sempre entendendo o que eu tô sentindo. Claro que eu tenho, que é isso, a marca propõe novas noções de luxo a partir de conceitos de diáspora. Então, esse conceito, ele já é fechado ali dentro do meu processo criativo, eu já tenho um caminho. Mas depende muito do que eu tô vivendo daquele momento. Por exemplo, o Paraíso Terreno foi uma coleção que era sobre amor, era sobre a desconstrução do amor romântico. Perfeito. Então, tem uma bolsa que é em homenagem a Bell Hooks, tem um lenço que é um manto, em que eu trabalhei alguns filmes que eram sobre amor, e depois eu fiz isso um processo de estampa, desconstruí, e aí viraram lenços. Então, depende. Naquele momento era um momento de pandemia também, então naquele momento era sobre afeto, e eu tava sentindo isso, cara, sabe, que precisava. Mas eu já fiz a primeira coleção mesmo quando eu abri o showroom, que foi do finalzinho de 2019. É uma coleção fortíssima pra mim, assim, porque é sobre margem. O conceito da coleção é margem. E foi muito em cima de um livro da Grada Quilomba. Nossa. Que eu amo, acho maravilhosa. E ela fala sobre a importância da subjetividade, o valor da subjetividade para as pessoas. E é exatamente o que eu tô fazendo, né? De trazer essa subjetividade, valorizar ela e colocar isso pro mundo. Então, o meu processo criativo vai muito do que eu tô sentindo ali, mas ele tem sabe, ele tem uma métrica ali, mas vai muito do que eu tô vivendo e do que tá acontecendo, sabe? E sobre as margens também, né? Sabe, a importância da margem, né? O quanto está à margem é realmente importante. E tem valor, e tem criação, e tem, eu acho que tem outras formas de pensar a partir da margem, sabe? Que também podem ser acolhidas, então... Exatamente. Perfeito. E a Aurora foi fundada em 2019, foi isso? Então, 2019 eu abri o showroom. O showroom da Aurora. É porque a minha relação com calçado bota aí uns 10 anos, né? Porque eu comecei na faculdade, então modelista, depois disso
Eu expus na Francal, que é uma feira de calçados, mas aí era sob encomenda, sabe? Não era uma marca ainda, com estoque, com modelo de negócio e tal. Mas eu ia fazendo algumas coisas. E aí, 2019, sim, ela vira uma marca com com todos esses elementos que precisam mesmo para ser uma marca, sabe? Antes era construir mais nome, expus em calendários internacionais, expus em exposições, não tinha essa coisa que é necessária de marca, assim, não era uma marca ainda. E aí você fala de 2019 e logo depois veio a pandemia. É uma loucura. Eu abri o showroom para uma pandemia, isso é verdade. Eu tô verdade. calculando aqui, eu me Eu lembro não que posso quando mentir que o Clube da Fala, a gente não tinha treinamento online ao vivo. E hoje, a maior parte dos nossos alunos fazem treinamento online ao vivo. E aí, a gente atendia até alguns alunos por Skype, me lembro. E não era todo mundo que aceitava isso. Não acreditava-se que você podia fazer um treinamento, ter uma aula nesse mundo. E aí veio a pandemia e eu achei assim, nossa, vai passar, daqui a pouco nada. Aí eu me lembro dos colaboradores, Laila, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Os alunos não estão vindo. Mas, gente, o que a gente vai fazer? Vamos transformar tudo em online, ao vivo. Foi a salvação e pelo contrário, o Clube da Fala cresceu. Mas eu entendo que alguns tipos de negócios foram muito prejudicados. Como que foi para você? Uma loucura, porque eu abri... Juro, o lançamento da coleção foi 6 de dezembro. Nunca mais vou esquecer esse dia, entendeu? Foi 6 de dezembro de 2019. A pandemia foi março. Já tava como... Claro, né? Mas assim, o Brasil fecha tudo. Foi março. Então eu tive 3 meses. Eu lancei, foi lindo. Vivi um momento incrível. E aí, 3 meses depois, vamos recolher tudo. A equipe inteira em casa. E não vamos estar no showroom, mantive o showroom, que é o que ele tá até hoje. Mas assim, foi uma loucura de migrar tudo para comunicação online. E trabalhar em cima disso 2 anos de um produto que, obviamente, gente, né? Não vou ficar aqui mentindo, não era essencial para aquele momento, entendeu? Então, assim, eu tinha que trabalhar, eu trabalhei muito, muito mesmo, assim, a gente trabalhou muito nesses 2 anos, mas com a limitação também de entender que aquele produto não era um produto como uma necessidade básica do que a gente estava vivendo, que é muito sério. Então, não perder de vista o que estava sendo vivido, mas continuar fazendo as coisas e trabalhando muito essa comunicação, foi o que salvou a marca. Mas foi desafiador, assim, foram muitos processos novos que foram reinventados, principalmente que eu tive que me expor muito mais. Eu acho que aí começa também um momento onde toda a cadeia da moda começa a se reorganizar. Então, quando eu fazia, nessa época, eu estava em algumas multimarcas e alguns marketplaces também. Então, estava todo mundo migrando para o online. E aí, eu acho que isso fez com que a minha imagem também começasse a se propagar, porque eu tinha que aparecer muito mais para os marketplaces que agora estavam exigindo dos criadores estarem mais presentes, né, para gerar mais vendas. Então, toda a minha comunicação foi ali também mudando, sabe? Mas foi um desafio muito grande, né? Lançar a coleção numa pandemia, entender qual o timing, né, das situações, foi um desafio, assim, foi um desafio porque não acabava, né? Não era uma coisa que tinha uma previsão, assim, foram 2 anos, e 2 anos é bastante tempo para um negócio, assim. Já que a gente está falando de desafios, eu quero saber que desafios você enfrentou de comunicação, de posicionamento, se colocando como uma mulher preta, periférica, dentro da moda, que é tão excludente, como você mesmo falou, Isa. Eu queria que você contasse um pouco pra gente desses desafios. E olha, eu acho que é processo. Acho que ainda estou em processo e acho que ainda vou continuar em processo. Todos nós. Porque a gente vai aprendendo como lidar com as situações, né? Então, nesses últimos anos, eu tive muitos desafios de liderança quanto mulher negra, porque você vai entendendo que as pessoas não estão, a princípio, preparadas para isso. Elas estão sempre condicionadas a te colocar no lugar que elas acham que você deveria estar. Então, você conseguir respirar, entender tudo que está acontecendo, processar isso e aprender a ter uma retórica elegante, posicionada, me
desafiou muito, porque o racismo estrutural, ele atravessa você de uma forma que você acaba respondendo com os seus instintos. Perfeito. E aí os seus instintos abrem espaços para muitos estereótipos que as pessoas estão acostumadas socialmente, como a mulher negra raivosa, a mulher negra grosseira, que vai a barraqueira, todos, né, que vai fazer escândalo a qualquer coisa. Nossa, essa aí não pode falar com ela não, porque eu não sei o que vai acontecer e não sei o quê. E não, é que em muitos momentos as pessoas também não estão preparadas para nos acolher com algumas falas, com alguns cuidados. Então e isso faz com que, em muitos momentos, você precise se posicionar de uma forma que deixa as pessoas desconfortáveis. E é muito difícil, quando alguém não tá te validando, você ainda deixar essa pessoa desconfortável. Então, isso vira uma cadeia que, muitas vezes, muitas mulheres negras não conseguem chegar em cargos de liderança. Porque hoje a gente tem 3% de mulheres em cargos de liderança, mulheres negras no Brasil. É muito pouco, né? E tem muito sobre quais as estratégias que você precisa aprender para poder sair dessas situações e colocar limites para ser respeitada, sabe? Mas são desafios muito grandes. Acho que ainda tô em processo, mas já foi muito pior psicologicamente, porque eu trazia muito pro pessoal. Agora eu já consigo entender que o que é do outro, o que é meu, mas é complicado, porque é uma sociedade inteira que perpetua, né, determinados comportamentos. E eu entendo também que nem todo mundo tem acesso, principalmente pessoas pretas, para entender esse nível de antropológico do que acontece, né? Muitas pessoas não têm nem acesso para entender o que está acontecendo com você mesmo, sabe? Então você precisa falar sobre isso, dialogar. E a gente vive numa sociedade que é difícil de todo mundo, sabe, processar o que tá sentindo para sair desses lugares. E aí só repete, vira uma... E o quanto que esse discurso é atual, né? Que a gente vê sendo reproduzido em programas de massa, a gente vê acontecendo hoje. Que a gente, enquanto tá nessa conversa, tá acontecendo em algum outro lugar. E o quão importante trazer para essa roda de diálogo. Incrível, incrível. Obrigado, Isa. Nada, imagina. E você ficou conhecida, foi reconhecida internacionalmente por grandes nomes, Oprah, como Beyoncé. Como que foi? Como que isso aconteceu, primeiramente, curiosidade? Sim, você claro. esperava isso? Como foi esse reconhecimento? Tu vai Como você enxerga hoje? Quais são os seus sonhos a partir daí? Assim, é um choque, né? Porque, ao mesmo tempo, existem coisas dentro da Aurora que foram trabalhadas pra menina Isabela. Então, quando acontece algo assim, um primeiro momento, é a menina Isabela que... E aí depois vem um lugar profissional, né? Então a menina Isabela ficou emocionadíssima. Meu Deus do céu, nunca imaginei nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Não é mesmo construindo a marca, mas é Oprah, né, gente? Ai, poxa. Como é que foi que isso isso, aconteceu? né? Então, assim, Como que ela chegou até você? O que acontece? Eu tenho um amigo que trabalha com personalidades, assim. Perfeito. E aí ela vinha ao Brasil para no ano passado, ela veio ao Brasil para uma palestra. E assim foi a nossa troca, entendeu? Ele fez essa ponte. E era uma bolsa que é um best-seller da marca, que é a Bolsa Leia, que é em homenagem à atriz Léa Garcia, que inclusive foi no showroom também, foi um dia lindo. E aí ela amou a Bolsa Azul, a assessora, né, fez toda essa ponte. E foi assim que a Oprah conheceu a Aurora e que tem a Bolsa da Aurora, da Dona Léa Garcia, sabe? Então é muita força, é muita ancestralidade, sabe? É muita construção ali. Acho que é isso que dá também a força de ir fazendo, de ir acontecendo. Porque foi acontecendo organicamente. Isso é orgânico, isso não foi uma coisa, né, Do nada. do nada. Marketing, né? Exato, Foi. entendeu? Então eu acho que o conceito, né, da Aurora também vai chegando
nas pessoas, e aí eu acredito que é uma coisa de axé mesmo, porque nesse caso eu acho que é uma coisa de axé mesmo, de estar todo Vai mundo além da ali. estética, né? Vai Vai além da além estética, da é. questão Já da a moda. Beyoncé foi no período de pandemia, e aí a stylist dela, aí já foi uma coisa mais assim, a stylist dela se apaixonou pela Aurora, e na época, porque existe uma diferença de construção, né, brasileira e americana, e principalmente quando tem recorte de raça, e o senso de comunidade americano, claro, a gente tá falando, né, de tudo sendo transformado num sentido hollywoodiano, e a gente Perfeito. sabe que os Estados Unidos têm um apelo de empreendedorismo que funciona de uma outra forma, enfim. E aí, a Beyoncé começou com vários, e ela já faz isso, a gente sabe, né? Mas naquele momento, ela construiu uma plataforma junto com a Stylist que era para subsidiar designers negros nos Estados Unidos. Que legal. E aí, ela se apaixonou pelo produto da Aurora no Brasil. Nem é tão difícil assim pra gente se apaixonar por um produto da Aurora, porque eu tô aqui apaixonado, mas enfim. Obrigada. E aí foi essa conexão, assim, que a gente fez. Ela mandou mensagem, falou: olha, seu produto funciona aqui. Postou o Olivia, que é em pele de peixe. E aí tinham milhões de curtidas e foi aquela coisa assim. Eu falei, cara, então é pandemia, eu tenho que continuar, né? Porque. Exato. Não é? Olha só o que tá acontecendo. E foi assim. E aí hoje a Stylist tem, e abriu para outras pessoas também conhecidas e tal, que foi um processo bem legal. E aí me parece, às vezes, até que eu tô contando uma lorota, sabe assim? Muito bom. Que eu tô contando uma história assim. Sabe, fictícia, mas foi um processo bonito, assim, eu me senti bem honrada. E da Beyoncé foi nessa pandemia e fiz vendas pra eles e tal, foi legal. Legal. Inclusive, eu vi foi no seu Instagram que eu vi um programa do consulado americano. Ai, foi aquele ano que eu falei, no ano passado. Foi Porque tudo vocês ao podem mesmo me perguntar tempo. tudo do ano passado, que assim, a pauta pra... Aconteceu. Aconteceu. Não, mas acho que também é bom, né? Você vai abrindo pra outras possibilidades. Exato. Acho que eu fiquei também muito tempo construindo de 2019, veio pandemia, então eu fiquei ali um período muito concentrada do luxo da marca, de transformar o slogan da marca, como fazia essa mudança, público, multimarca. Então eu fiquei muito... empreendedorismo, sabe? Eu tava... Então não... Você se preparou, não foi por acaso, né? Não, Você plantou. Acho que até o último ano eu tava muito na construção da marca mesmo de posicionamento, sabe? De coleções, de estrutura. Então eu não aparecia tanto. Quando chegou no ano passado, eu comecei a trabalhar em cima não só da minha imagem, mas também da estrutura da marca, que é quando chega esse projeto de mentoria, que é o Black Star Rising, que foi um projeto que aconteceu do consulado com o Fundo Agbara, comemorando, acredito, 200 anos da relação Brasil-Estados Unidos, e foi uma mentoria de 3 meses, um mês, para 30 mulheres negras no Rio de Janeiro. E aí eu ganhei eu ganhei a mentoria. Foi o pitch vencedor, assim. Eu fiquei muito feliz, claro, né? Mas eu fui fazendo mais coisas de imagem e trabalhando em cima disso. Mas isso foi uma mentoria que eu gosto muito de lembrar. Eu gostei bastante que você falou fazer pra menina Isabela. E aí agora é o menino Renato, lá no Nordeste, desenhando, rabiscando no seu caderno. Eu quero questionar pra você como que foi desenhar modelos de bonecas negras pra ReHap. Como que foi essa dinâmica pra você dentro desse processo? Eu amo esse projeto. Cara, eu acho amo que é esse incrível. projeto. E esse projeto chegou num momento que eu tava fazendo muitas pesquisas sobre o meu entendimento de raça, sabe? Tipo, de mulher negra, assim. Então, quando chegou esse convite, eu falei, cara, que maneiro. E eu, na verdade, desenhava, né? Já contei aqui que fui explorando na faculdade técnicas e coisas. Então, foi ilustração, né? Então, já era uma coisa que eu tava trabalhando ali. E aí, quando chegou o convite de fazer o processo todo, que eu fiz com uma super amiga minha, que é a Carol Delgado, que é uma antropóloga que eu admiro muito, e ela
cuidou toda dessa parte, né, conceitual, de processo, como que a gente ia estruturar. E eu fiz toda a parte de criação do nome das bonecas, de como seriam as roupas, o figurino. Mas durante o processo a gente fez um encontro com mães, sabe? Nossa. Com mães de crianças negras. E a gente fez uma roda para entender exatamente quais eram as nuances, por que tinha tanta dificuldade de encontrar as bonecas, mas por que as crianças também não se identificavam com essas bonecas, por que elas não tinham pertencimento. Não era só porque não tinha tantos produtos, já tinha produto, mas ainda assim esse produto, por exemplo, pode falar a marca, gente? Pode. Pode. Porque A gente ainda vendeu na não- ReHap e era um projeto com a Estrela. Perfeito. Então, por exemplo, uma das nuances era que as bonecas negras que tinham dentro da ReHap ficavam no alto ou muito embaixo. É tenso. Porque você já parte do princípio que você tem que ter, mas não necessariamente vai vender. E aí o que vai vender é o que precisa ser visto. Perfeito. Então a gente foi aprendendo algumas situações, algumas nuances para poder ir desenvolvendo. E aí eu fiz a parte de pesquisa, que foi realmente a gente criou 3 bonecas, duas num sentido mais Barbie mesmo, Perfeito. tá? Que era um posicionamento importante naquele momento de identificação, de Exato. trazer, e um bebê. Que legal. Que aí um bebê. E aí acho que ele se chamava Aduani, que era. Ai, agora talvez eu fale uma informação errada, melhor não botar. Mas. Não tem problema. Mas é porque eu perdi Eu vou o te questionar no significado. Instagram. Porque eu perdi o significado. E um bebê. E aí a gente fez um projeto de 6 meses, onde fui entendendo sobre pertencimento, sobre as crianças. A gente teve uma dinâmica interessante, por exemplo, de pedir para as crianças desenharem suas bonecas. Muitas crianças pintaram bonecas brancas. Elas não se pintaram. A questão da identificação, né? A questão da identificação. Elas não se pintaram, elas pintaram, tipo, bonecas brancas. Ah, como você se vê? Era um exercício assim, não precisava explicar muito, né? Como você se vê? E as crianças, sabe? Então, foi um trabalho de entender quais os traços, como que seria esse rosto, como que seria esse cabelo, sabe? Foi um desafio. Então, foram 2 bonecas e um bebê, que a gente foi trazendo roupas também que fossem mais interessantes, sabe? Que tivessem um apelo. Qual o equilíbrio desse senso estético, né? Que a gente tá falando sem criar marcadores, né? Sem deixar estereótipos ali. Então, eu tive que ir fazendo uma transição, que é mais ou menos o que eu faço na Aurora também, né? De estratégia, Perfeito. de caminho, de entender mundos e criar esse equilíbrio, assim. Então, foi um projeto muito bacana de fazer, foi bem legal. E o quanto conversa com a questão, novamente, do racismo estrutural, né? Dessas crianças não se identificarem porque realmente não tá aí. Não se vê, não tem Exato. representatividade. E o quanto isso dói. Porque demora muito. A base, eu acho, política, né? A gente tem um país que trabalha. Por isso que eu amo carnaval. Perfeito. Agora eu vou viajar. Por isso que eu Vamos amo junto. carnaval. Porque eu acho que o Antônio Simas fala uma coisa sobre o carnaval, que o carnaval não inventou o Brasil. Mas o Brasil, o carnaval. Peraí. O carnaval não foi descoberto pelo Brasil, mas o Brasil inventou o carnaval. Perfeito. E por quê? Porque a gente vive muitas políticas de exclusão, né? O país como um todo foi muito construído nisso. E aí bate diretamente num lugar que é imprescindível para qualquer pessoa, que é a sua autoestima. Sabe? Que é você poder falar, tipo, não, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não... E quando você não tem essa base histórica da onde você veio, ou, sabe, a autoestima mesmo, gente, na base do que ela é, aí dificulta totalmente o processo e favorece o racismo estrutural. Perfeito. Favorece, sabe? E o Mas quanto- eu acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta. Não, é interessante porque o quanto que isso conversa com capital erótico, que é um dos conteúdos que a gente aborda no Clube da Fala, que não é só vestir uma Aparência. Prada, Não é sabe? a beleza. Tem muito de autoestima, tem muito de sex appeal, tem Sim. muito de você estar e se sentir naquele lugar. De acreditar na sua Exato. imagem, de Isso. você encontrar o que melhor te favorece.
né? O capital erótico foi um termo, você deve ter escutado falar já, criado por Catherine Hakim, uma psicóloga social, que afirma que as pessoas que têm mais capital erótico têm mais chances de sucesso. Por quê? Porque o visual é importante, mas para que eu consiga ter um visual que agrade as pessoas, eu preciso primeiro me agradar. Isso. E não é só porque fica parecendo que é uma questão de imagem, de você tá bem, né? Não. Visualmente bem. Mas a autoestima não é sobre isso. Não. Às vezes tem pessoas belíssimas que estão... Tem dia que você vai pro trabalho que você fala assim, nossa, gente, né? É uma questão Mas de é uma energia. questão de energia, é uma questão de... Então, é muito mais profundo. É um processo muito mais, né, intenso. E aí eu acho que esse é um desafio que a gente tem mesmo de ainda ter um senso de comunidade mais próspero mesmo, assim, né? No Clube da Fala a gente aborda muito essa questão do autoconhecimento, de se valorizar, de descobrir quais são os seus talentos, suas forças de caráter, seu perfil comportamental. Então, quanto mais autoconhecimento, melhor. Isso, Mais não, você florescerá. Total, total. E eu tô passando por isso. Eu tô, acho que num momento onde... Tô com 5 anos ali da Aurora. E aí eu tô num momento... Ano passado fui pra Pinga, fiz muito... E agora eu tô num momento onde eu acho que tudo que eu criei tá fazendo parte de mim. Eu sou Isabela Aurora, então a Aurora é o meu nome também. Mas quando eu criei a marca, eu queria uma certa distância, né? Porque a gente... Porque é um outro lado seu, né? Tem a Isabela filha, tem a Isabela empresária, tem a Isabela... Então eu queria criar uma distância. E agora é como se a gente estivesse muito mais próximas. E eu acho que isso só acontece a partir do autoconhecimento, porque lá atrás eu tava falando sobre valor, eu tava falando sobre autoestima, mas eu não tinha isso dentro de mim. Mas eu estava falando, lendo, propondo histórias positivas, imagens prósperas, mas eu sinto que era mais de uma ausência minha do que, sabe? E aí agora eu consigo olhar e falar... Acho que a gente tem um casamento aqui. Agora, falando dessa questão de você se descobrir cada vez mais, você é empreendedora, precisa se expor. A gente já falou sobre isso. Participou do Shark Tank, imagina a pressão. Total. E sendo tímida, você falou que é uma coisa que você está desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, com certeza, você enxerga a comunicação como algo que pode te abrir portas, né? 100%. E você não para de aprender. Como que é isso? Você ainda se escuta, se vê, pensa em como aperfeiçoar sua comunicação diariamente? Totalmente, diariamente. E eu comecei... Tem um livro da Shonda Rhimes, que é o ano que eu disse sim. Vamos falar realmente da Shonda, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou chorar aqui, hein? E eu acho que foi desbravar. Por isso que eu falei do ano passado, foi sobre me desbravar, foi sobre fazer. Então agora é isso, se a gente tem esse casamento, vamos lá, eu vou me expor mais. Não é mais só, não é só o produto tá ali, eu já construí, eu já entendi, eu já consigo justificar ele de 1000 formas, porque tá dentro de uma cadeia de produção, produzo no sul, tal, beleza. Mas aí agora a gente precisa organizar essa mulher, assim, essa persona que já não tá mais... Você sabe que o empreendedorismo faz isso? Não, o empreendedorismo faz você ficar... Aí vamos organizar. E aí vem a comunicação muito forte no ano passado, onde eu fui aceitando muitas coisas. Fui dizendo sim para muitos dos meus medos. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vou com medo mesmo. Vou com medo mesmo. E o Shark Tank era um programa que eu jamais me inscreveria 6 meses antes. Não pelo programa, mas por mim. Perfeito. Porque eu não conseguia nem pensar como que a minha mão ia ficar para fazer um pitch. Parece nossos alunos. Entendeu? Então eu não conseguiria nem imaginar. Só que aí eu entrei num ano que eu fiz uma campanha pra Dove, depois eu me inscrevi no Black Stars, aí ganhei. Aí quando chegou a inscrição do Shark Tank, eu falei assim... Por que nada, não? né? E é uma publicidade que eu não conseguiria pagar no tamanho que é essa publicidade, de um YouTube, de Sony, né? É um campo que
muito, que abrange para muita visibilidade também, internacional e tal. E aí eu fui passando no processo, mas eu me inscrevi e não contei pra ninguém não, tá? Aham. Não contei pra ninguém, nem pra ninguém sabia, né? Ninguém. Eu fui escrevendo e passava. Aí Ai, passava de passei, novo. gente, passei mais um processo. Aí cada semana, que é um processo Sim. seletivo complexo, assim, e cada semana passava. Aí chegou num momento que eu tive que contar, né? Não dava mais Exato. pra não contar pras pessoas que, pelo menos a minha volta, que eu tava dentro. E aí eu acho que foi um dos maiores desafios de comunicação que eu passei até agora, no sentido de que é um programa de entretenimento, né? Perfeito. De investimento, mas é um programa de entretenimento. Então, isso também exige ali um pouco do seu nervosismo, né? Tipo, de apresentar um pitch. Ali eu fiquei bem nervosa, mas eu tinha um pitch que eu fiquei satisfeita, que eu gostei, assim. Mas Você foi que assim, criou, você ensaiou, como é que foi esse eu processo? ensaiei, eu criei, ensaiei. Não posso contar muito de como é também, Ah, porque, tá. né, Sim. são contratos e tal, mas ensaiei. Mas quando chega lá, Dá um branco. que você não ensaia com aquelas pessoas. Você não ensaia. Não tava no espelho. Eles não tava no estavam lá espelho. no ensaio. Se tiver, né, de repente, mas eles não estavam. E aí muda mesmo. Fiquei bem nervosa, mas A meu pressão é batimento grande, cardíaco né? foi a 180, gente. Perfeito. Só pra, Uh. entendeu? Só pra contar mesmo, que eu como fiquei nervosa. 180 é um exercício, né? Você tá malhando. E aí foi, E mas depois foi uma que experiência consegue, é uma boa. sensação de vitória, né? Mas quando passa, gente. Quando passa. Que o Gente, frio na como que eu fui barriga. capaz de fazer isso? Exatamente. Muitas coisas eu olho e falo, mas foi um exercício de comunicação mesmo, sabe? De me expor. Então tá sendo. Laila, nós não somos o Shark Tank, estamos longe disso, mas vamos tentar tirar a Isabela da zona de conforto dela? Não, a gente gosta disso. Ai, Joguinho. gente! Mito ou verdade? Você vai Uau. falar pra gente, na sua opinião, se é mito ou verdade, algumas citações que a gente vai Perfeito. falar aqui. Tudo bem? Eu começo? Sim. Perfeito. A oratória é uma habilidade que só aplica a discursos formais, não sendo relevante no mundo da moda ou do design. Mito? Poxa! Legal. Vamos outra. Para criar uma marca de sucesso, é preciso seguir a fórmula de mercado. Não há espaço para autenticidade. Mito. Eu vi que você pensou um pouquinho aí. Porque eu tô na dúvida se é mito verdade com justificativas ou se é só mito. Mas pode Fica, por favor. Eu acho que tem espaço, mas é um espaço nichado. Isso precisa estar dentro muito assertivo para que público, o que você está falando, o que você está fazendo, para isso ser muito coerente e alinhado. E claro que o empreendedorismo ele pode dar certo ou não, mas assim, os riscos, eu acho que quando você está falando de uma marca que propõe uma autenticidade, que são produtos diferentes do que as pessoas já estão acostumadas visualmente, precisa ser algo nichado, sabe? Tem processo para Ter ser processo seguido. para ser seguido. Ser uma mulher negra no mundo da moda exige mais esforço para ser reconhecida, mas a visibilidade pode ser conquistada com persistência. Verdade, com justificativas. Ok. Acho que só tem um certo cuidado com o discurso de um certo medo de que todo mundo, se persistir, vai conquistar. Sendo uma pessoa negra, sabe? Eu tenho um pouco de ressalva pra gente não cair num discurso que às vezes até eu fico muito preocupada com as minhas próprias redes ou redes de amigos com essa inspiração, com essa motivação e tal, mas todo mundo pode olhar ali e aí fica essa sensação de que todo mundo pode conseguir. E eu tenho receio disso, do que isso pode despertar psicologicamente em muitas pessoas, né? Então, eu acho que a resistência, a persistência, a resiliência, elas são importantes para qualquer pessoa, porque empreender é difícil para todo mundo, sabe? Então, se não tiver essa resiliência, acho complexo, mas é só para não ficar numa algo muito ali como certo ou errado, sabe? Eu lembro muito, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas uma fala da Angela Bassett, um filme dela que eu acho a Angela Bassett sensacional, e ela tem uma família onde ela fala pro garoto, você é um garoto negro, você vai trabalhar 2 vezes.
E aí a filha dela pergunta, e eu, mãe, você é uma mulher negra, você vai trabalhar 4 vezes. E o quanto isso conversa com essa questão de tá ali persistindo, tá ali interagindo, mas não se Sim, isso jogar dentro é disso. enlouquecedor, né? O Racionais fala isso, a gente tem essa dentro da comunidade, né? Essa coisa de 2 vezes, a gente sabe que é outro tempo mesmo, Perfeito. é outra distância, você não pode ter que ter um cuidado para não ficar se comparando o tempo todo com Exato. referências que não são, tipo, ali as suas, porque é outro tempo mesmo. Mas eu também acho muito cruel Sim. o que torna, sabe, dentro da gente, assim, também essa correria meio hamster. Me senti Sim. tipo, meio um A hamsterzinho, assim. gaiolinha tá... Uma gaiolinha de que você vai ter que ser 4 vezes mulher. E a gente sabe que, cara, ser mulher é algo... Empreendedora. Ser mulher é algo Aqui pra que vocês, talvez... ó. que pra talvez acho que vocês. agora eu esteja mais olhando até pra mulher Perfeito. do que tanto pro entendimento de raça. Eu acho que agora a mulher Papel da tá mulher. mais, o papel da mulher tá mais forte pra mim, porque eu tô enxergando cada vez mais os silenciamentos que acontecem mesmo quando a gente tá dando uma ideia e aí num espaço, numa reunião. Então, acho que agora os assédios, acho que agora quanto mulher eu tô vendo cada vez mais coisas, assim. E é realmente um desafio, a gente passa muita coisa. A gente é Imagino. cobrado sobre muita coisa, acho que isso também é. O mercado funciona, o marketing funciona pra gente, as indústrias cobram da gente. A gente é um público-alvo ali o tempo inteiro tendo que entregar coisas que... Então, é importante ter essa, né, visão de que, cara, poxa, ser mulher é pesado mesmo, a gente tava vivendo isso tudo, pô, deixa eu encaixar aqui. Mas eu continuo querendo viver muitas coisas do feminino, não é sobre essa desconstrução nesse sentido. Porque tem essa tendência, né, de Por você se isso, tornar uma sim. mulher Não endurecida. não é sobre isso. Acho que a década de 80, por exemplo, deve ter sido muito difícil. As mulheres Sim. que eram líderes precisavam, às vezes, ter comportamentos muito parecidos com dos homens, né, para se impor. E eu acho que isso a gente foi ali mudando, mas ainda é um desafio se posicionar e com a feminilidade que a gente quer ter e de fala, sabe? Mas eu tô... A gente consegue dar consegue conta, entendeu? com ternura, né? Ao mesmo Leveza, tempo força. sim. É claro que é um desafio. Por muito tempo eu me questionei, não somente eu, mas as pessoas ao meu redor, por exemplo, se eu conseguiria ser mãe e empreendedora ao mesmo tempo, porque eu sempre fui workaholic, sempre trabalhei muito. Sim. E eu cheguei a duvidar da minha capacidade. Não é? E sou mãe, sou casada, sou empreendedora. Como é que você consegue fazer tudo? A gente faz o que dá conta, não dá para fazer tudo perfeitamente bem. Não. Algumas vezes a gente dá mais atenção para isso ou para aquilo e vamos seguindo, vamos. Dia a dia, semana por semana. É. Vai ter semana que vai cuidar mais de mim, vai ter semana que. Pois é. Entendeu? Mas a vai gente consegue acontecendo. ser tudo que a gente quiser. É. Então é isso. Exato. Estamos chegando ao fim. Eu amei, é uma pena. Poderia ficar a tarde toda falando. Eu Foi ficaria, um ó. papo tão não gostoso, falta assunto. Isabela. A gente falou aqui de ancestralidade, do papel importante que você exerce na nossa sociedade, empreendedorismo, sobre os diversos papéis. Então, obrigada. Comunicação. Como é tão importante. Luxo, beleza, sucesso, fama, influência. Olha o tanto de conteúdo em tão pouco tempo. Pois é. E você fala muito bem mesmo. Não tô falando Obrigada. só isso para encher sua bola, não. É impressionante como você consegue responder com uma eloquência fora do comum. Sério, Não é? olha, Não eu parece? tô lisonjeada. Se você Daí, quiser ser sim. professora de oratória, já tem vaga no Clube da Fala não para acredito, você. porque eu tô Ela- lisonjeada, ela porque fala- é o meu lugar Não, sensível, é, viu? não de é. pessoas que eu admiro Você tanto. fala, você se expressa com o seu olhar, com o seu sorriso, com o seu corpo, com uma postura, uma elegância, uma voz sonora, suave, Exatamente. é feminina ao mesmo tempo, articula as palavras, tem essa, né, gente. Tem uma força no Obrigada. movimento, sua comunicação não verbal de modelo, né? Tem um conhecimento corporal aí bacana. Tem um... E as respostas que você deu, é impressionante como parecia que você estava fazendo uma mini palestra para cada resposta. Eu me lembro que uma vez eu fui assistir o Barack Obama, independentemente de política, ele é um grande orador. E não foi uma palestra, foi uma entrevista. Eu esperava uma palestra, foi um evento, foi uma entrevista. E aí eu pude perceber por que ele é tão admirado enquanto orador, enquanto comunicador.
porque a cada resposta que ele dava é como se fosse uma aula pra gente. E ele conseguia fazer uma analogia, usar um exemplo, uma história, passava algum tipo de conceito, usava humor, sorria, se conectava. Eu falei, gente, ele usa todas as técnicas de oratória, então não é à toa que ele é um grande orador. E falo isso de você também. Poxa, Parabéns. eu nem sei o que dizer, Ellen. Agora tem que falar no Muito TED Talks, obrigada. tem que ir pra televisão, tem que se expor. Muito Podcast, vai obrigada. criar seu podcast. Vamos embora, vamos botar essa comunicação pra jogo, porque você merece. Poxa, E muito como que obrigada, o pessoal super de feliz. casa consegue te achar? Fala as suas redes Então, sociais. tem faz a seu minha merchan. rede social pessoal, que é Isabela Aurora Suzarte. E tenho da Aurora, que é a Aurora. Então vocês podem me seguir nessas duas, vou amar. Pode vir, gente, não paro de Pois falar. é, e se você quer ter uma comunicação como a Aurora, como a Isabela, faça o Clube da Fala, porque a gente treina. Tem gente que tem talento, tem gente que treina, e tem gente que precisa de ajuda. A grande parte das pessoas precisa. Por quê? Porque a comunicação é treino, não é dom, depende de técnicas e prática. Então, para falar bem, ser entrevistado no podcast, dar uma palestra, participar do Shark Tank, atuar, palestrar, negociar, vender, argumentar sob pressão, tudo isso é possível com treino e o Clube da Fala ajuda você a desenvolver sua comunicação. E detalhe, eu já fui uma pessoa tímida também e eu sei o peso que a timidez tem dentro da gente, mas não pode ser uma desculpa para começar. Dar o Concordo. primeiro passo e enfrentar. Você não vai perder a timidez. Você continua sendo uma pessoa tímida. Sim, mas continuo. enfrentá-la da melhor forma é o melhor caminho. E o Clube da Fala, com certeza, pode te ajudar com isso. Concordo super. Se eu não tivesse ido, eu ia ficar cada vez mais reclusa, sabe? Cada vez mais fechada. Então, assim, aceitar se comunicar, errar e voltar, e vai, e volta, e é isso, e treino. Lembro de me olhar no espelho e falar assim, gente, quanto tempo eu tô perdendo aqui olhando no espelho pra falar isso tudo de novo, que eu tô errando. Porque ficava numa cobrança, né? Mas, gente, façam. Façam, porque, Perfeito. assim, vale a pena. Maravilhoso. E agora, gente, toda terça-feira não, a cada 15 dias, sua terça-feira fica melhor com um episódio novo do Então Fala. E esse vai estar sensacional. E os próximos também. Nos vemos em todas as plataformas de comunicação. Aproveita, se inscreve no canal, segue a gente, vê os outros episódios. A gente sempre aborda temas ligados a empreendedorismo, comunicação, liderança, arte, tudo para fortalecer os relacionamentos humanos, aprender muito e se desenvolver. Muito obrigada. Até o Obrigada, próximo gente. episódio. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.